Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu falarei um pouquinho sobre o vestibular da Unifesp, que foi um assunto que alguns de vocês pediram há muitos meses atrás, mas eu fiquei enrolando justamente porque eu acreditava que não era o momento certo de falar sobre isso, porque poderia atrapalhar um pouco dos estudos de vocês. Mas agora nós já estamos na metade do ano e muitos já começaram com as revisões, alguns de vocês também já começaram a focar propriamente nas provas que vocês querem prestar. Então eu acredito que agora seja o momento perfeito para eu falar um pouco sobre o vestibular. Esse vídeo será dividido em 4 partes. Na primeira parte eu falarei um pouco sobre as características da prova, do vestibular da Unifesp. Na segunda parte eu vou falar sobre as modalidades de ingresso. Na terceira parte do vídeo eu falarei sobre notas, como você faz para calcular sua nota, como o sistema calcula sua nota. Na quarta parte eu darei algumas dicas de como se preparar para o vestibular, porque o vestibular tem uma parte dissertativa. Então vamos começar. O ingresso no curso de medicina da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista, é um pouco diferente do ingresso para o curso de medicina em outras universidades federais. Porque normalmente você vai lá, você se inscreve no Enem, presta os 2 dias de prova, e depois do Enem você se inscreve em outro sistema chamado SISU. E é através dele que você vai verificar se você tem a nota suficiente para entrar no curso X na Universidade X. Para você ingressar no curso de medicina da Escola Paulista, obrigatoriamente você precisa prestar 2 provas, o Enem e o vestibular misto da Unifesp. Então, você ingressa no curso através do vestibular misto. Lembrando que a participação nas 2 provas é obrigatória para você poder concorrer a uma vaga. Bem, dito isso, agora eu vou falar um pouco sobre as características do vestibular. O vestibular é aplicado em 2 dias, sendo que ambos têm duração de 4 horas. O primeiro dia de prova é composto por língua portuguesa, língua estrangeira, que obrigatoriamente é inglês, você não pode escolher, e redação. São 25 questões, 15 de português, 10 de inglês, e a redação do vestibular é um pouco diferente do que nós estamos acostumados com o Enem. Porque no Enem eles vão lá, dão um tema, dão aqueles textos, e aí nós precisamos elaborar uma redação com uma proposta de intervenção. A gente precisa solucionar criar medidas, de solução daquele problema que eles colocaram para nós. Agora, no vestibular, você não precisa escrever uma proposta de intervenção e, normalmente, o tema vem em forma de pergunta. Então, por exemplo, você acredita que o desenvolvimento tecnológico é prejudicial à vida humana? Bem, fez uma pergunta na redação, obrigatoriamente você vai precisar responder essa pergunta, porque isso será avaliado. O segundo dia de prova também tem duração de 4 horas, porém é um dia um pouco mais corrido do que o primeiro, porque é uma prova completamente dissertativa. Então, nós temos 4 disciplinas específicas para o vestibular, que são física, química, biologia e matemática. Então, se você não estudou matemática, se você, enfim, não vem focando nessa disciplina, esse é o momento. Porque se você não estudar como fazer questões dissertativas de matemática, você não vai conseguir ser aprovado. Isso é uma característica um pouco diferente de outros vestibulares de medicina também, como a Unifesp, mas o fato de ter matemática no segundo dia acaba elevando um pouco o grau de dificuldade da prova. No total são 20 questões, 5 de cada disciplina, e algumas questões possuem tópicos, então o enunciado tem uma pergunta, aí depois tem A, B, C, e você vai precisar responder todas se você quiser tirar a nota cheia, que é no máximo 4 pontos por questão dissertativa. Eu vou falar um pouco sobre a modalidade de ingresso agora. Quando você vai se inscrever no vestibular, você precisa colocar em qual modalidade você vai concorrer. Porque você pode concorrer a uma vaga pelo sistema universal ou pelo sistema de cotas. Então, o sistema universal é se você fez o seu ensino médio inteiro em escola particular, seja pagando, seja com bolsa. Enquanto o sistema de cotas é para as pessoas que fizeram o ensino médio em escola pública. O vestibular misto possui algumas modalidades de cotas, sendo elas a cota de renda, de escolaridade pública,
tem cota de PPI para pessoa com deficiência e também tem a cota de diferentes necessidades dentro de uma, né? Então, por exemplo, você pode concorrer também à cota de escolaridade pública e renda, ou a PPI pública e renda, ou a PCD, pessoa com deficiência e renda, por exemplo. Então, existem diversos tipos de modalidade de cota. Lembrando que, independente da modalidade que você for concorrer, se você for aprovado, você obrigatoriamente terá que comprovar essas informações. Então, também, o próprio site da universidade tem lá disponível todos os arquivos, todos os documentos que você precisa. E se faltar algum documento, as chances de você ser indeferido e acabar perdendo a vaga são muito grandes. Estou falando isso porque tanto no ano que eu entrei quanto nesse ano, muitas pessoas acabaram perdendo a vaga. Eu tive contato com pessoas que passaram em outras universidades federais e cancelaram a matrícula, tentaram entrar na Unifesp e tiveram a matrícula negada, porque não conseguiram comprovar as informações. Então, a Unifesp é muito rigorosa nesse sentido. Então, se você vai concorrer a uma modalidade, já tenha em mente, já veja quais são todos os documentos necessários. Lembrando que cada modalidade tem a sua própria nota de corte. Então, se você estudou a vida inteira em escola pública e vai concorrer apenas à modalidade de escola pública, você vai concorrer com pessoas que estão na mesma situação que você. Então, você não vai concorrer com pessoas de escola particular. Uma outra informação importante é que existem também algumas formas diferentes de entrar no curso de medicina que não seja pelo vestibular próprio. Então, algumas pessoas da minha turma entraram pelo processo de transferência, então faziam medicina em outras universidades públicas ou particulares e conseguiram transferir. E também algumas pessoas que são de outros países e que conseguiram vaga para estudar aqui também. Eu não vou falar sobre isso porque eu não possuo esse conhecimento para passar adiante para vocês, então eu vou me atentar ao próprio vestibular. Agora eu vou falar um pouco sobre como funciona a nota, o cálculo da nota, que é a parte que muitas pessoas e muitos de vocês têm curiosidade, né? Vocês lembram que lá no início do vídeo eu falei que obrigatoriamente você precisa prestar o Enem? Então, é aqui que a nota do Enem vai entrar. O vestibular, ele não considera aquele sistema de TRI do Enem, que é aquele sistema que sua nota varia de acordo com o grau de dificuldade da questão e tudo mais. O vestibular, que é a sua nota bruta do Enem, ou seja, o número de acertos que você fez na prova. Então, são 2 dias de prova do Enem, né? Que no total são 180 questões. Se você fez 130 questões nos 2 dias, o vestibular vai pegar 130 dividido por 180. É isso que o vestibular vai fazer. E vai somar com a sua nota obtida nos 2 dias de vestibular misto. Então, agora eu vou falar sobre o cálculo de nota no primeiro dia, né? Como eu disse anteriormente, no primeiro dia são 20 questões. Cada questão vale 1 ponto. Então, pelas questões, você consegue 25 pontos no máximo. E a redação vale de 0 a 50. Sendo que a maioria das pessoas que passaram e que passam no vestibular tiram em torno de 40 para cima. Então, foque bastante em redação. Então, o cálculo da nota do primeiro dia é a soma do número de questões que você acertou, mais a nota que você tirou na redação, vezes 100, dividido por 75. O primeiro dia tem uma nota que vale de 0 a 100. O segundo dia é um pouco diferente, porque, como eu disse, são questões dissertativas. E cada questão vale de 0 a 4, sendo que 4 é a quantidade máxima de pontos que você pode obter em uma dissertativa. Então, o cálculo da nota é a soma do total de pontos que você fez nessas 20 questões, vezes 100, dividido por 80. Por que 80? Porque 4 é o máximo que você pode ter por questão. Então, é 4 vezes 20, que é o número de questões. Então, é a soma do total de pontos que você fez, vezes 100, dividido por 80. E a nota final do vestibular é calculada pela média aritmética dessas 3 notas, da nota do primeiro dia, do segundo e do total de pontos que você fez do Enem. Esse total de pontos, que é através da nota bruta, né, nota bruta dividido por 180, também vale de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo, gente, nesse vestibular, uma questão errada pode te tirar. Então, quanto mais próximo de 100 você conseguir tirar as suas notas, melhor para você. Lembrando que a nota final do vestibular, que é essa média aritmética que eu falei para vocês,
precisa ser igual ou superior a 50. Porque se for abaixo disso, você já está automaticamente desclassificado do processo de seleção de vagas e você não pode nem ficar na lista de espera, porque sua nota foi muito abaixo do que eles esperam. Isso é para o curso de medicina e de ciências biológicas. Se eu não me engano, para os outros cursos da Unifesp, você consegue entrar diretamente pelo SISU, você não precisa prestar o vestibular. Agora, a quarta e última parte do vídeo são as minhas dicas de como se preparar melhor, porque é um vestibular um pouco diferente do que nós estamos acostumados, só com o Enem, né, que é para o ingresso para as universidades federais. Então, a primeira coisa que eu posso dizer faça prova antiga. Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso. E isso foi fundamental para que eu fosse aprovada. Porque quando chegou no dia da prova, eu já sabia como que era a característica das questões. Eu já sabia como eles me perguntavam as coisas. Eu já sabia como eu deveria escrever de uma maneira que o examinador gostasse. Então isso é muito importante. A banca corretora do vestibular da Unifesp, se eu não me engano, não sei se mudou, mas era a VUNESP. Então você também pode fazer provas antigas da FAMERP, da FAMEMA, da Unesp, que daí você já se prepara para um monte de prova, tudo de uma vez, porque o estilo desses vestibulares é muito parecido. A segunda dica que eu dou é focar em questões dissertativas, desde o início do seu estudo. Algumas pessoas falam assim, só estude questões dissertativas depois que você passa para a segunda fase. Eu discordo totalmente, porque o tempo que você tem entre o dia que sai o resultado de seleção da segunda fase e o dia da prova, o tempo é muito curto. Então, se você não está acostumado a fazer questões dissertativas, dificilmente você vai conseguir pegar essas características em um curto período de tempo. Então, eu aconselho, com base na minha experiência, estudar para questões dissertativas o mais cedo que você conseguir. Porque tem uma forma que o examinador vai gostar, você não tem que saber só a resposta, você precisa saber escrever ela de uma maneira que o examinador entenda, que uma maneira concisa e que você responda a pergunta que está sendo oferecida, né, que está sendo dada a você. Outra dica que eu dou, que já falei, é focar em matemática, principalmente em questões dissertativas de matemática, porque elas vão cair e normalmente o pessoal vai mal. Foquem no segundo dia, porque no primeiro dia o que acontece? A maioria das pessoas acabam gabaritando. Então, quando eu prestei o vestibular da Unifesp, eu acertei, se eu não me engano, 24 questões de 25. Então, a minha nota do primeiro dia aumentou muito. As pessoas vão melhor no primeiro dia, porque é uma prova de múltipla escolha. Agora, o segundo dia é o que vai definir mesmo. Se você for muito bem em matemática, você consegue um destaque dos seus concorrentes e as suas chances de ser aprovado são muito grandes. Então, eu indico também, é uma dica que eu dou e que eu fiz e que deu certo, é focar na resolução de questões dissertativas de matemática. Os assuntos que normalmente caem, assim, eu acho difícil você zerar matemática, porque eles sempre colocam alguns assuntos mais simples, por exemplo, sempre tem uma questão de aritmética, uma questão de interpretação de gráficos, sabe? Que são questões fáceis, que você só precisa bater o olho e interpretar mesmo. Os assuntos que geralmente caem em matemática são aritmética, que é essa parte de matemática financeira, né, que eles falam do Enem, algumas funções logarítmicas, então é importante estudar. Sempre cai uma questão de probabilidade, análise combinatória, e normalmente essas questões têm um grau de dificuldade muito elevado, tem um nível de dificuldade mais elevado, então eu iria focar mais desses assuntos, que são assuntos que se repetem todos os anos. Em português, geralmente cai também os mesmos assuntos, então gramática sempre cai, sempre cai algum assunto de literatura, então eles dão um texto falando algumas características do movimento e perguntam que movimento é aquele, ou então eles colocam uma obra e perguntam quem é o autor daquela obra. Alguns colocam algumas charges, né, algumas tirinhas, e você precisa interpretar, então também tem interpretação de texto. Para inglês, se você não sabe, eu já adianto que é fundamental saber esse idioma, independente se você vai prestar essa prova ou não. E hoje na internet nós podemos ter acesso a diversos materiais que te ensinam o idioma. Mas a prova, como eu disse, a prova do primeiro dia, você não pode escolher obrigatoriamente em inglês. E normalmente eles te dão um textão
e fazem umas 3, 5 perguntas com base nesse texto. Eu acho que a parte mais difícil é que algumas perguntas eles fazem em inglês também. Então eles dão um texto em inglês, fazem a pergunta em inglês e querem a resposta em inglês. Essa é a parte que eu acho que pode ser um pouco mais complicada do primeiro dia. Só que os assuntos também se repetem, são assuntos de interpretação. Às vezes eles perguntam conectivos em inglês, sabe? Conjugação, essas coisas. Então, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra fazer e dá pra aprender. Gente, uma coisa muito importante é que, como eu disse, as duas provas, os 2 dias de provas de vestibular têm a mesma duração, só que a prova do segundo dia acaba sendo passando um pouco mais rápido do que a prova do primeiro. Isso porque, como as questões são dissertativas, a gente precisa ter um tempo maior para ler, interpretar, enfim, pensar em uma resposta. E por isso que a minha dica é: não faça rascunho, pelo amor de Deus. Porque se você fizer as respostas a lápis, pode ser que depois não dê tempo de passar a caneta. Porque passa muito rápido. Então, o que eu fiz? Eu li a questão, pensava, como eu já estava acostumada, eu já sabia qual assunto que era. Então, eu bati o olho e pensava, empuxo. Então, eu já escrevi a fórmula. Eu escrevi a fórmula rapidinho, tem uma parte de rascunho, né, em cima. E daí eu já passava tudo pro quadrinho da resposta à caneta. Eu evitava fazer coisas a lápis, principalmente em biologia e física, que eram disciplinas que eu me sentia mais segura, porque não dá tempo. Passou 4 horas de prova, acabou. Você não vai ter mais acesso a essa prova e você também não vai poder escrever mais nada nela. Você só vai ter que entregar pro universo e esperar ser aprovado. Então, a dica que eu dou também é não fazer rascunho. Então, por isso que é importante você treinar a resolução de questões dissertativas desde o início. Eu espero não ter assustado vocês. Eu sei que parece um pouco abstrato agora. Assim, um vestibular bem legal quando comparado aos outros, né? E eu acredito que realmente a parte mais difícil do vestibular seja a parte de matemática. E é por isso que muitas pessoas consideram o vestibular da Unifesp considerado um dos mais difíceis do estado. Mas não deixe de tentar. Se é o seu sonho entrar nessa universidade, que, de acordo com o ranking internacional, ano passado, é considerado o segundo melhor curso de medicina do país. Então, se vocês sonham em entrar nessa universidade, não deixem que o medo de ser reprovado tirem essa oportunidade de vocês. Eu só fui aprovada na 3ª tentativa, então prestei esse vestibular 3 vezes até finalmente ser aprovado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ajudado e orientado vocês de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Eu também tenho Instagram, que, né, muitos de vocês me cobraram, eu criei um Instagram pro canal. E por mais que eu não poste muitas coisas, eu sempre tô lendo as coisas que vocês me mandam no privado, né, no direct. E, enfim, é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau!